A Secretaria da Fazenda de São Paulo deflagrou a Operação Loki, que tem por objetivo fiscalizar famílias que teriam realizado planejamentos sucessórios envolvendo holdings familiares de forma consideradas abusivas ou ilegais pela fiscalização tributária. Se quiser saber detalhes sobre essa operação, assista a esse vídeo até o final. O meu nome é Felipe Zaleski, eu sou advogado há mais de 10 anos e aqui na internet eu produzo conteúdo sobre herança, testamento, holding familiar, planejamento sucessório em geral, enfim, tudo que você precisa saber para transmitir o patrimônio para a próxima geração da sua família de forma segura e tranquila. Bom, a Operação Loki foi deflagrada principalmente porque a fiscalização do Estado de São Paulo começou a perceber a proliferação de vídeos aqui na internet sobre planejamentos sucessórios envolvendo as holdings familiares e que teriam por objetivo evitar o pagamento do imposto, algo que a gente sabe que na maioria dos casos não é possível. E aqui a gente está falando do ITCMD, aquele imposto que incide sobre herança e também sobre doações. Então, por conta desses vídeos, a Secretaria da Fazenda cruzou as informações, a base de dados dela, com as informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo e também da Receita Federal do Brasil. E chegou à conclusão que realmente havia muita transferência, aconteceu nos últimos anos, muita transferência de cotas entre ascendentes e descendentes sem o respectivo pagamento do ITCMD. Foram constatadas basicamente 3 operações que são consideradas ilegais pela administração tributária. A primeira delas, os pais declaravam que tinham vendido as cotas para os seus filhos e os filhos, por sua vez, declaravam também no imposto de renda que tinham comprado essas cotas dos pais, mas não há nenhum tipo de comprovação desse pagamento. Então aqui na prática seria uma doação disfarçada. Na segunda operação, os pais até declaravam a doação, mas utilizavam como base de cálculo para apurar esse imposto um valor bem mais baixo do que realmente aquelas cotas valiam. Então aqui a gente está falando de uma questão de base de cálculo para apuração e cálculo desse imposto. No terceiro cenário, os pais declaravam a compra e venda, que tinham vendido essas cotas para os seus filhos, e os filhos até comprovavam que o pagamento foi realizado, mas na prática eles não tinham lastro patrimonial para isso. Então aqui a gente estaria falando de uma doação em dinheiro. Os pais eles dariam dinheiro para os filhos devolverem esse valor para o patrimônio deles, enfim, utilizando alguns subterfúgios para isso. Isso também é considerado uma doação. Quando você doa dinheiro, você também deve recolher o ITCMD. Na verdade, quem recebe essa doação deve recolher o ITCMD. É claro que cada família que for realmente fiscalizada ou que receber algum tipo de notificação da Secretaria da Fazenda para realizarem a autorregularização dessa situação, ela poderá efetivamente comprovar que aquela operação declarada ali no imposto de renda realmente aconteceu, que realmente os filhos compraram as cotas do pai, ou então que eles tinham sim laço patrimonial, mas enfim, era um patrimônio que a Fazenda acabou não identificando que existia. Então será possível que essas famílias consigam comprovar a regularidade das operações. E aquelas que apresentarem documentos e a Fazenda não aceitar, poderão ainda recorrer de forma administrativa para convencer os julgadores desses processos administrativos do Estado de São Paulo de que a operação realmente foi legal, que não tinha nenhum problema. E já para as famílias que acabaram sendo talvez induzidas a erro por algum profissional desses que está divulgando esse tipo de operação no YouTube ou no Instagram, existe a oportunidade de você fazer autorregularização, ou melhor, existirá essa oportunidade e, nesse caso, você poderá recolher o imposto sem a aplicação da multa, que pode chegar até 100%. Então, a moral da história aqui, pessoal, é a gente sempre tomar cuidado com essas orientações que a gente recebe de profissionais que, às vezes, só querem faturar seus honorários sem ter grande responsabilidade sobre as consequências que o seu cliente, ou melhor, que o patrimônio do seu cliente poderá vir a sofrer no caso de uma fiscalização que venha a comprovar que essa operação, que na verdade se tratava de uma operação simulada. Se você tem interesse em saber quais são as verdadeiras vantagens tributárias de uma holding familiar, eu vou deixar um card aqui em cima para um outro vídeo aqui do canal onde a gente trata em detalhes sobre essas questões. Então a gente faz inclusive uma simulação sobre quando que vale a pena realmente criar uma holding familiar e quando não vale a pena. Sob o aspecto, claro, estritamente tributário, que não é o único ponto que deve ser levado em consideração. Então, muitas vezes, a holding ela é indicada simplesmente por questões de gestão do patrimônio, questões de evitar conflitos no futuro por uma herança.
Então, o aspecto tributário não é o único que deve ser levado em consideração no momento de decidir pela criação de uma holding. Inclusive, o card que eu mencionei, ele leva para uma aula gratuita do meu curso de planejamento sucessório, que atualmente está com as vagas fechadas, mas se você tiver interesse, pode se cadastrar na lista de espera. O link está aqui na descrição. Mas me conta aqui nos comentários, você acha que a Secretaria da Fazenda de São Paulo está agindo de forma correta? Ou, na prática, esse tipo de operação não deveria ser fiscalizado? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos eles. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.